nossa aula 8, né? Mas não é o encontro 8. Teve alguns aí antes desse. E vamos começar a comentar algumas coisas. Primeira aula de resistência ao cisalhamento, né? A gente vai ver um pouquinho sobre círculo de Mohr. Então, vamos lá. Desliga aí o microfone de vocês, gente, por favor. Bom, vocês estão reconhecendo esses lugares aí? Esse da direita tem que reconhecer mesmo, porque saiu ontem, ou hoje, ou antes de ontem, esse problema. Vocês ouviram falar lá do deslizamento que teve lá em Oriximiná? Sim ou não? Não ouvi falar. Sério? No jornal foi? Saiu no jornal, na TV Tapajós e tal. Olha a gente fazendo jabá da TV. Da TV local aí, né? Saiu, teve um deslizamento de um morro, né? Semelhante que tá mostrando aí, e tipo, atingiu a água. Você tá vendo que a água aqui tá mudou de cor. Sim ou não? Se ela mudou de cor, só não é o assunto da matéria, mas se essa água mudou de cor, você espera que esse solo seja qual? Tipo, tenha presença de solo, de qual tipo de solo aí? Quando eu falo tipo de solo, é areia, silt, argila, sacou? Qual que você acha que esse solo aí tem predominância? Argiloso, né? Argiloso. Tem um ensaio que a gente viu no semestre passado chamado sedimentação. Quando o solo arenoso é ensaiado, nesse tipo de teste, tipo assim, ele sedimenta de uma vez porque as partículas, né, então os grãos de areia são mais pesados. Então eles descem com facilidade, né? Aí, ó, se você, como você está vendo que está a suspensão, provavelmente tem uma parcela grande de solo fino, né, solo argiloso. E ele fica suspenso, então ele demora mais a sedimentar. Ainda mais com o movimento aí da água e tal. Então acaba mudando a coloração da água, né? Mas, para nossa aula, o que interessa é o movimento, né? Tipo, esse solo deslizou em relação a outra camada que está mais profunda. Vocês conseguem entender isso? Teve um escorregamento. Dá para perceber isso? Sim ou não? Sim. Então, ó, por exemplo, esse solo era tudo aqui, ó, né? Isso dá para ver aqui, ó, mas isso aqui são as árvores, provavelmente que estavam aqui nessa altura. Tá vendo? Aqui é a árvore. Então, o solo fez esse movimento, né? Deslizou. O que você acha que provoca isso? Não é fenômenos das terras caídas, não? Que geralmente ocorre com relação ao contato devido à própria água. Isso, exatamente isso, né? A água, pode ter chovido, eu não sei muito bem os casos, mas a água diminui a resistência do solo, que é a tensão efetiva, né? E a tensão efetiva está ligada com a resistência ao cisalhamento, que é que a gente vai estudar a partir de agora. Essa resistência ao cisalhamento é isso que a gente vai estudar. O solo ele sempre rompe por cisalhamento, né? A tensão cisalhante. Então, chega a um determinado peso de solo aqui, ó, que o atrito entre os grãos de solo não é suficiente para suportar esse peso, então desliza. Então, isso ocorre, todo deslizamento aí, queda de morro, né? É porque o solo atingiu a sua resistência última. Então, a gente diz que ele rompeu. Então, por exemplo, nesse caso aqui, houve uma ruptura dessa parte do talude aqui, né? Que seria essa parte inclinada aqui desse morro. Tá legal? Aqui nessa outra imagem é lá na cidade, lá onde tem a festa, né, dos bois, né? Parintins e tal. A orla lá desmoronou. Mesmo esquema, né? Tipo, o peso que está aqui acabou sendo maior do que o atrito entre os solos, né? Entre as camadas de solos e ocorre esse movimento de deslizamento. Dá para compreender isso? E o que geralmente provoca isso é a diminuição de resistência. E o que provoca isso geralmente, novamente, é quando eu molho o solo, né? Saturo ali, então aumenta o poro pressão e diminui a tensão efetiva. Dá para compreender? Beleza? Sim ou não? Hein, gente? Sim, professor. Aí, ó, vou te mostrar um videozinho aqui, ó, deixa eu ver, tá sem som, vou tirar esse som aqui porque não pode aparecer, ficar o som. Esse videozinho aí é em Santarém, tá?
Posso deixar o som parecer, mas que estaria essa imagem. Teve deslizamento aí também. Sabe aquela rua daquele restaurante famoso que tem em Santarém? Pois é, lá naquela rua. Essa é o Rio Tapajós. Então, teve um movimento aí de solo, né? Deslizou também. O que que tem aí? Deixa eu acabar o vídeo aí, vou começar a explicar. Dá para ver que do lado esquerdo tem uma vegetação e tem uma escada. Tá vendo? Desse outro lado onde deslizou não tem vegetação. Os caras tentaram conter com mais saquinhos de areia, mas não deu muito certo. Na verdade, esse problema ainda existe lá. Aquilo ali é uma mureta, lá embaixo. Isso, tem um murinho lá, viu, Luiz? Mas não resolve de nada, não. Já. Mas seria pra, tipo, pra conter? Não, não. É só para separar a praia ali. É um murinho que já existia, mesmo na parte que tem vegetação. Esse lugar fica lá no Carapanari, né? Naquela rua lá na Enterprise, onde tem aquele restaurante famoso lá, que a gente não vai falar o nome. Então, o que aconteceu? Vocês viram na parte que eu comentei que tinha vegetação ali para o lado esquerdo, próximo dessa escada de madeira que está aí aparecendo agora na tela, né, no final do vídeo, e aonde teve o desmoronamento não teve vegetação. Não tinha vegetação, né? Tinha, mas foi tirada. O que aconteceu aí? Aí, ó, embaixo, né, no final dessa escada é a praia. O rio tá cheio aí agora, mas aí é praia, tempo da seca. Então, tem um barranco de solo aí, um barranco de terra aí para cima, e no topo desse barranco, tipo, é área particular, saca? Tipo, é um loteamento, é um condomínio que tem aí. Aí tem duas situações. Tem a parte do um condomínio que é dessa escada de madeira, e tem um outro condomínio que é da outra escada. Não sei se vocês chegaram a ver, mas tem uma outra escada aí, tá vendo? De aço. Dá para perceber? Então, essa parte que desmoronou pertence a essa outra parte aqui do condomínio, que é a escada de aço. O que que eles fizeram? Lá em cima tinham mais árvores, tinha vegetação, né, e tudo mais. E eles tiraram essa vegetação para fazer uma área de lazer, né? Tipo, vou limpar ali o terreno, vou tirar assim a vegetação que está no solo, deixar só as árvores maiores e vou fazer uma área aqui para fazer uma festa, para as crianças brincarem e tudo mais, né? Aí vocês sabem que aí na região norte chove pra caramba, né? Sim ou não? E Correto. eles colocaram um tubo de drenagem, né, dessa região, caindo diretamente nesse barranco. Então ele começou a molhar e não tinha vegetação, né? Você sabe que as raízes das plantas aí, da grama, toda a vegetação que tem alguns tipos de raízes, né? Tem uma raiz que chama fasciculada, que é aquela que se espalha, e tem a raiz axial, né, que é uma raiz principal, né, que atinge profundidades maiores. Geralmente das árvores são assim, né? Às vezes pode ter as duas. Posso estar falando besteira aqui porque não está minha área, mas enfim, grama, por exemplo, tem raiz fasciculada, se espalha. Então essa raiz acaba servindo como um elemento que aumenta a resistência do solo à erosão, né, à desagregação e tudo mais, faz ele ficar ali unido. Então, você tirando essa vegetação e deixando uma tubulação que caindo água o tempo todo quando está chovendo, né? Você diminuiu a resistência desse talude e aconteceu esses movimentos aqui, ó, semelhante das outras imagens. Deslizou, né? Deslizou. Então, vem o problema. Como é que eu resolvo isso? Em geral, né? A gente tenta evitar. Então, por vocês agora, nesse momento, eu vou perguntar o que que eu deveria fazer, ou então o que que eu não deveria ter feito para que essa situação não ocorresse. O que que vocês acham? Tá, mas quando eles fizeram esse empreendimento, eles tiveram que desmatar, creio eu, né? Não tem, não, tipo, tá tudo. Tem mata ainda aí, saca? Tipo, lá pra cima é só na beira que eles tiraram as vegetações. Entendeu? Só na próxima praia e tal.
Lá para cima ainda tem vegetação. Não é fechado igual nessa outra imagem aqui, mas tem bastante árvore. Aí eu tô perguntando, o que eles não deveriam ter feito? E não deveria ter tirado a vegetação e nem tá depositando água diretamente no solo. Exatamente, é isso aí, Luiz. Foram as duas situações que culminaram para esse problema. Tirou a vegetação e posicionou uma tubulação de drenagem, né, caindo água direto no barranco. Essa tubulação, além de molhar, ela provoca erosão, né? As próprias escoamento superficial provocam erosão também. Então, foi esses problemas. Então, para que ocorra o deslizamento, esse solo tem que atingir uma determinada resistência, então superar a resistência que ele tem. Essa resistência é a resistência ao cisalhamento, que é o deslizamento de uma camada em relação à outra. Então, quando eu atinjo esse valor, essa carga de solo é tão elevada que desliza, né? Desce. Então, esses barrancos sempre são isso. Se você reparar, esses problemas geralmente ocorrem nos períodos que está chovendo e tal, né? Apesar que esse aqui de Oriximiná, não sei se está chovendo aí nessa época. Está chovendo aí, gente, esses dias? Ontem choveu muito. Porque choveu, foi ontem isso aí, eu acho, esse problema. Tá? Depois vocês dão uma procurada. Ontem, que dia é hoje? Hoje é 1/6/2022. Se você estiver assistindo esse vídeo aí, ó, ontem foi 31 de maio de 2022. Então perceba, o que a gente vai precisar saber? É justamente descobrir qual é essa resistência ao cisalhamento, né? Nas superfícies de ruptura. Então perceba, bem aqui embaixo tem 3 imagens, né? Esquemas de obras, né? Então, por exemplo, aqui embaixo tem um talude. O que é um talude, né? Uma área de encosta semelhante a essa aí que está acontecendo. E tem uma cunha, que a gente chama, que é uma superfície de deslizamento, né? Tipo assim, o que está acima desse superfície curva, seria o peso de solo lá e é ele que desliza. Também aqui tem um atrito, né? Dessa parte de cima com o restante do solo. Esse atrito, né? Esse atrito vai gerar uma força, vai gerar uma tensão cisalhante. Essa é a tensão resistente, né? Então, quando a carga que está aqui em cima não gera uma tensão maior do que a resistência do solo, o solo fica paradinho ali, né? Só que a resistência do solo diminui conforme eu molho, né? Lembra lá da poropressão, que a gente diminuía, que é a sigma, aí tinha o sigma linha, que era sigma efetivo, né? Menos U, que era a poropressão, lembra disso? Então, a gente sempre era menor que o total. Então, quanto mais água tiver, menor é a resistência. Menor é a tensão efetiva, que é o contato grão a grão mesmo. Beleza? Então, esse tipo de movimento que está ocorrendo lá. Esse tipo de obra aqui é comum? Você acha que é comum no nosso dia a dia? Ter essas situações, assim, esse tipo de obra, tipo um talude? Se sim, me diz aonde é que tem. Dá exemplo. Hein, pessoal? Estrada, tem isso? Por exemplo, vocês já foram ali pro lado de Rurópolis? Tem uns taludes, não tem? Na BR, volta da BR-163? Sim ou não? Já viram? Vocês estão aí? Estamos aqui. Até a Vocês Europa já... eu nunca fui, não. Ah, tá. Olha, Então, eu estou pesquisando aqui pelo Brasil tem alguns, tem até em estradas e tudo mais, então tem eu pesquisei muitos. no Google, né, porque eu Ali, de cabeça mesmo não sei ali na Bastante. Serra, né? informar, Tem, mas Oi? tem uma aqui que é da ferrovia de Brasília. Sim, tem também. Deixa eu ver onde é que tem isso aí. professor? Ah, sabe onde tem isso? Você sabe a Praia do Maracanã? Já foram na Praia do Maracanã? Sim. Tem uma casa bonita lá que o pessoal vai fazer piquenique agora e tal. É inclinado em relação à praia, não é? É um talude ali também. O gramado e tudo mais. Já repararam? Estão situados no que eu estou falando? É aquela ali encostada na pedra? Isso, exatamente. É onde tem as balsas e tudo mais.
né? Tem uns vasos bonitos, o pessoal vai lá tirar foto, ver o pôr do sol. Já fui lá algumas vezes. Você ia falar alguma coisa aí, Luiz? Pode falar. Não é que ali na subida da serra, na BR, tem acho que é um talude, tanto na parte de quem vai daqui lá para Mogi, por exemplo, Ah, tanto, tanto antes da da parte, PRF. Antes antes da da pé, PRF. isso, Isso, é talude lá também. Semelhante àquilo. Então tem ao longo, tipo, geralmente as rodovias, gente, elas passam em pontos que você tem que aterrar e pontos que tem que cortar o solo. Então, onde tem um talude, provavelmente para passar aquela estrada, eu tive que fazer um corte, tirar o solo dali. E por isso que fica essas paredonas de solo, tá? Tranquilo? Outra situação que tem isso. A gente já estudou aí, né, compressibilidade de solo, né, solo mole, né, argila mole. Digamos que você tem que fazer uma construção em cima da argila mole. Você vai fazer um aterro sanitário, chutando, né? Aí você concorda que o aterro tem um peso, né? Então, por exemplo, aqui, ó, na segunda imagem tem um peso, né, de que está reparando que seria a altura de aterro aqui e tal, né? Isso daqui pode provocar um deslizamento, né? Ele vai empurrar o solo aqui para baixo, né? Esse peso aqui, ó, e esse solo aqui pode mover assim, ó, subir aqui, ó, fazer um tufado. Chama isso aqui de ruptura generalizada. Também é ruptura. Aí tem um deslizamento, essa superfície aqui é curva. Também aqui vai surgir uma tensão de cisalhamento. Depois a gente vai ver o que é esse SU aqui. O SU é a resistência não drenada, só tem para solo mole, tá? Outra situação que pode ocorrer, vocês já ouviram falar em muro de arrimo? Sim ou não? eu nunca ouvi falar. Ah, você já foi na Orla de Santarém? Sim, Foi, né? Não tem um calçadão lá que a turma caminha? tem. Você já reparou lá como é que é quando tá na seca do rio? Tem a praia, não tem uma parede de concreto Isso, que contém... Aquela parede é um muro de arrimo, é uma contenção. Está contendo o solo que tem para o lado aqui da calçada para não ir em direção ao rio. Então, esse tipo de estrutura também está sujeito a um carregamento horizontal, que a gente chama de empuxo, que no caso seria o movimento do solo, tentando empurrar, né? Chama de empuxo. Então, esse movimento, né? Caso o muro não resista, também vai ter um deslizamento. E vão surgir lá tensões também de cisalhamento na zona de ruptura. Dá para compreender, gente? Sim ou não? Então, tudo que a gente vai estudar aqui é justamente para encontrar essa tensão, essa resistência do solo. Que a partir dessa você pode dizer, eu posso aplicar tanto aqui, ó. Não, isso aí não vai suportar isso, esse carregamento. E assim vai. Tá beleza? Sim ou não? Tá entendido isso aí? Hein, pessoal? Sim, professor. Então, além dessas outras situações, tem outras coisas que também estão ligadas com isso. As próprias fundações, né? Por exemplo, fundação de uma casa. Tipo aqui tem uma sapata. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, mas isso aqui é uma sapata, né? Aliás, tudo isso aqui, na verdade. Tudo isso aqui é sapata, que seria a coluna da casa e tal, e esse aqui representa a carga da coluna e tal, por exemplo. Então, essa carga ela pode ser tão grande que esse solo que está aqui embaixo ele vai tender a ir para um dos lados. Ele pode ir tanto para a direita ou para a esquerda, tá, gente? Tanto faz. E não vai para os dois, ele vai para um dos lados. Aqui a gente representa os dois lados, mas ele vai só para um. Tá beleza? Então, que é esse movimento. Então, é como se eu empurrasse esse solo todo aqui. Deixa eu trocar de caneta. É como se eu empurrasse esse solo todo aqui, ó, para que ele movimentasse assim, ele teria que, tipo assim, ó, vencer essa superfície. Você concorda? Sim ou não? Teria que deslizar aqui. Dá para compreender? Sim ou não? Entendi. não entendi. Tá. Ahn, deixa eu ver. Por exemplo,
Imagina que você tem um punhado de farinha de trigo, certo? Tem um punhadinho ali para fazer um bolo e tal. Se você aperta essa farinha, né? Você concorda? Imagina que está em cima de uma mesa, no prato. Essa farinha ela vai ir para um dos lados, você concorda? Além da sua mão? Sim ou não? Certo. Dá para compreender isso? Então, é mais ou menos o que acontece aqui com o solo. Então, tipo, eu tenho uma sapata, né? Tá aplicando uma carga e o solo que está embaixo dela vai se movimentar. Por exemplo, digamos que eu aplico uma carga muito grande, a tendência é isso aqui descer, você concorda? Sim ou não? Certo. Então, se ele descer, o solo que está aqui embaixo pode comprimir um pouquinho, mas vai chegar um momento que eu não consigo mais aproximar um grão do outro. Você concorda? Pode acontecer isso? Vai chegar um momento que eu não vou conseguir aproximar mais um grão do outro. Então, e esse movimento continuar acontecendo, esse solo vai ter que ir para um dos lados, porque para baixo ele não consegue ir mais. Já está compactado o suficiente. Dá para compreender? Isso aí? Agora sim. Aí ele vai ir para um dos lados. Aí quando ele deslizar para um dos lados, vai ter um tamanho aqui, ó. Vai ter um tamanho, ó. Ah, isso aqui pode ser, sei lá, 1 metro, meio metro, enfim. Vai ter tamanhos de superfície de ruptura. Aí vai depender. É como é que eu sei que rompeu? Faz um montinho aqui assim, ó, do lado, saca? Porque esse solo que está aqui, ó, ele vai tentar subir. Dá para entender? Sim. Beleza? Então a mesma coisa vai acontecer em outras obras, por exemplo, barragens, né? Sabe as barragens lá que tipo rompe, né? Geralmente as barragens rompem porque a água começa a passar por ela, né? O negócio da erosão interna aí, o pipe. Mas tem uma análise de estabilidade que deve ser feita também. Então, digamos que tem uma camada aqui, ó, de solo, né, compactado, e é preciso fazer uma análise de estabilidade, né? Que é a estabilidade? É justamente saber se essa configuração aqui, ó, não vai ocorrer deslizamento. Então, o que geralmente a turma faz quando vai fazer projeto de barragem? Cadê? Eles verificam aqui, em função da resistência ao cisalhamento, qual deve ser essa angulação aqui, ó, para que não ocorra essa ruptura. Você concorda que, por exemplo, imagina que você tem uma barragem assim, ó, largona. Aí aqui tem, vou chutar, tá? Digamos que isso aqui tenha 50 metros. Aí você tem uma mesma barragem agora, só que com uma área menor. Os mesmos 50 metros. Se eu te perguntar, qual que você acha que é mais fácil de ocorrer uma ruptura? Por exemplo, deslizar uma parte, essa ou essa aqui? O que você acha? Mas tem a mesma altura, só muda essa base aqui. Por exemplo, aqui tem 300 metros. E aqui, será? Tem 50. 50 não. 80. Qual que você acha que é mais fácil de deslizar? De correr esse movimento aqui que eu estou mostrando aqui? E, gente? Da base menor? A da base menor. Por quê? Bem aqui, gente, eu tenho a mesma carga, né? Essa carga está distribuída em toda essa área, concorda? Quase metade da barragem. Enquanto, tipo, digamos que aqui tenha, sei lá, 120 metros. Estou chutando. Enquanto que essa aqui, ó, está distribuída aqui em 30 metros. O que que muda de uma para outra? Essa inclinação, né? Concorda? Que a inclinação da segunda é maior do que a primeira? Sim ou não? Sim. Dá para compreender? Então, o projeto de barragem, ele é feito, né, para descobrir qual a inclinação aqui, ó, eu tenho que colocar para que não ocorra esse movimento, né? Sacou? Com base na resistência ao cisalhamento do solo, que vai ser esse T aqui, por exemplo. Tá ligado? Dá para compreender? Sim. Então, o que que a gente vai precisar acontecer? O que acontece em geral? Então, tem um esqueminha aqui, ó, escorregamento planar,
que é o que geralmente está ocorrendo aí. Então, ó, essa massa de solo deslizou em relação a essa superfície aqui, ó. Digamos que isso aqui fosse rocha e aqui fosse solo. Pode deslizar. O que interessa para a gente é o seguinte, que a lei de cisalhamento é a relação que une, no momento da ruptura e ao longo da superfície de ruptura, a tensão normal ou tensão de compressão e a tensão de cisalhamento ou tangencial. Então, o que acontece? Nessa superfície aqui, ó, vai gerar uma tensão que é normal, que vai ser um sigma, e uma tensão de cisalhamento. Faz assim. Aí eu já te expliquei, né, em outras matérias, que para eu ter uma tensão normal, ela tem que fazer 90 graus com o plano. E a tensão cisalhante tem que fazer quantos graus? 0. Paralelo. Lembra disso? Já te expliquei em outras matérias isso. Sim ou não? Então, a tensão cisalhante é a tensão que ocorre ao longo do plano de ruptura. E a tensão normal vai ser a tensão que está perpendicular àquele plano de ruptura. Lembrando aqui que o nosso plano de ruptura é o deslizamento, é o plano de deslizamento. Tá, beleza? Então, a gente sempre vai ter que definir essas duas tensões. Tá legal? Sim ou não? Hein, gente? Sim, professor. Aí, hoje, a gente não vai estudar em si essa tensão, e sim como usar o círculo de Mohr para resolver isso. Então, bora lá. Primeira coisa que tem que ter, né? As situações que a gente trabalha aqui é trabalhando no conceito de equilíbrio limite. O que é o equilíbrio limite? Em que a solicitação... Vou buscar aqui. Que a solicitação tem que ser menor ou igual à resistência. O que seria a nossa solicitação? Peso de solo que está em cima da superfície de ruptura. E a resistência seria a tensão, né, máxima que aquela superfície suporta. Beleza? Então, por exemplo, onde é que tem isso? Ó, taludes, muros de arrimo, né? Ou estruturas de contenção, né? Ou fundações, por exemplo, sapatas e estacas. Então, todas essas estruturas que são utilizadas aí nos projetos de engenharia com solos, eles estão balizados nesse conceito aqui de estado limite, em que as solicitações que por eles são transmitidas ao solo tem que ser menor do que a resistência ao cisalhamento do solo. Beleza? Resistência lá que tá resistindo ao contato desses elementos com a massa de solo que está ali. Então, perceba. Imagine a seguinte situação. Então, ó, lembra disso? Tem uma camada aqui de solo, tem uma tensão, né? E bem aqui tem um elementozinho de solo. Esse elemento de solo está sujeito a uma tensão vertical. Sim ou não? Lembra disso? Como é que eu calculava essa tensão vertical? Hein? Tensão vezes a profundidade? Isso, gama vezes a profundidade, né? Essa altura aqui, né? Gama do solo. Então, tensão vertical seria H vezes o gama do solo. E a tensão horizontal seria um K, lembra aquele K0, te viu? Vezes a tensão vertical. Lembra disso? Te viu no semestre passado isso. Então, o que acontece? Um elemento de solo, aqui é um cubinho, ele vai estar sujeito à tensão vertical, que aqui está chamando de σz, e às tensões horizontais. Só que no caso, ó, você concorda que a tensão horizontal que está aqui é a mesma que está aqui? Dá para perceber? E se eu olhar, por exemplo, o solo em planta, né? Que é planta, acho que é assim, planta. Teria o quadradinho bem aqui, né? Esse quadradinho aqui. Eu teria uma tensão aqui e uma tensão aqui. Dá para compreender? Em planta, tá olhando por cima. Dá para compreender isso? Sim. Você concorda que o que provoca essa tensão bem aqui, ó, é o solo, né? Essa massa de solo aqui, ó, é que pressiona esse elemento para a direita, para a esquerda, perdão. E essa mesma massa de solo é que está aqui embaixo.
Sacou? Então, por exemplo, se aqui for 2 metros e aqui for 2 metros, você concorda que essa pressão aqui, ó, é a mesma da que está aqui para a direita? Dá para compreender isso? Você concorda que seria a mesma? Hein? Sim ou não? Vamos, pessoal. Pessoal. Estamos aqui, professor. Hã? Estamos aqui, tá tudo ok. Vocês entenderam por que que elas são iguais? Sim ou não? Não. Você imagina a seguinte situação, Luiz. Vou fazer aqui 3 dimensões. Você imagina a seguinte situação. Aqui é o fundo de uma escavação, né? Por exemplo, tem um maciço de solo aqui em cima, que é solo também. Tá, beleza? Então, fiz uma escavação. Digamos que essa escavação aqui, ó, tirei um pedaço aqui, tenha 10 metros. Aqui é a mesma coisa. Beleza? Dá para compreender que isso aqui é uma escavação? Ou não? Hein, gente? Sim, professor. Aí vem a seguinte situação. Se eu tivesse um elemento de solo bem aqui, ó, esse bem pedacinho aqui, ó, isso, semelhante a esse. Em cima dele, o que que eu tinha? Aqui em cima dele eu tinha um peso de solo, que seria essa camada toda aqui em cima. Sim ou não? Concorda? Que seria esse peso que estaria aí, se tivesse o solo todo ainda aí. Concorda ou não? Sim. Aí ó, vem a seguinte situação. Então, essa aqui é a tensão vertical. Isso gera tensão vertical. Aí vem a seguinte pergunta. Bem aqui teria uma tensão horizontal. É ou não? E aqui atrás também uma tensão horizontal. Vocês acham que esses valores são iguais ou diferentes? Se for igual, me explica por quê. E se tu achar que é diferente, também fala por quê. São tensões horizontais, tá? Concorda? Isso. Acho que são Exato. iguais porque não tem nenhum tipo de acréscimo que nem tem na vertical. Exatamente, porque o que está circulando esse solo, esse cubinho de solo, ainda é uma massa de solo. Então, o que tem para a direita, o que tem para a esquerda, o que tem para trás ou para frente, é o mesmo solo. Então, ele gera o mesmo carregamento horizontal, entendeu? Por isso, por isso, quando a gente for trabalhar aqui no solo, em vez de trabalhar com um cubo, a gente pode trabalhar com um quadrado. Porque essa tensão X é igual à tensão Y. Então, eu posso olhar qualquer uma das faces. Eu podia olhar essa face aqui, né? Ou essa outra aqui, tá bom? Então, por isso que a partir de agora, a gente vai trabalhar em 2 dimensões. Porque as tensões horizontais, né, elas são iguais. O que muda é a vertical. Então, perceba, essa tensão vertical e horizontal, agora a gente vai chamar elas de sigma 1
e sigma 3. Tá bom? Sigma 1 e sigma 3. O sigma 1 sempre vai ser o maior valor. E o sigma 3 vai ser o menor valor. Dá para compreender isso? A gente viu isso semestre passado. Lembram? Sim, Como é que é? sim. Pode repetir só esse trechozinho? Ganha o maior ou menor? Vai ter... Deixa eu pegar aqui onde eu tô. Vai virar assim, ó, Luiz. Então, digamos que eu tenho aqui, ó, quadradinho. Esse quadradinho está sujeito às tensões. Aí vou ter uma tensão aqui de, sei lá, de 10 MPa. Aqui uma outra tensão de 20 MPa. O sigma 1, né, que é a tensão principal maior, ele sempre é igual ao maior valor que tem aqui. Dentre os valores aqui, ó, é 20, né? Então, a tensão sigma 1 seria a tensão vertical. Dá para compreender? E o sigma Agora sim. 3 sempre vai ser o menor, 10. Não importa. Poderia estar ao contrário. Às vezes o 20 podia estar aqui na horizontal e o 10 aqui. Tá bom? Tanto faz. Então, isso que a gente precisa saber daqui. Agora, a gente vai ter esse quadradinho aqui, ó. A gente vai ter esse quadradinho que eu mostrei, onde tem o sigma 1 e o sigma 3. Né? Esse sigma 1 é o mesmo que está aqui embaixo, o sigma 3 é o mesmo que está para o lado esquerdo. O que acontece? Lembra daquela superfície de ruptura que eu mostrei lá? Essa superfície de ruptura aqui está sendo representada por esse plano B, BB. Beleza? Esse plano BB é como se eu fizesse isso aqui, ó. Pegar só uma parte aqui, ó, do vinho. Fizesse isso. Bem aqui seria sigma 3 e aqui sigma 1. Como se fosse só isso aqui que eu vou pintar. Dá para compreender? Então, esse plano aqui simula aquela superfície de deslizamento que a gente está comentando lá, superfície de ruptura. Então, a gente precisa saber quais tensões estão atuando lá. Ó. Um tal e um sigma, aqueles que eu mostrei lá para vocês. Tá vendo? Então, eu preciso saber isso. Então, o que a gente vai precisar saber? Então, a gente vai pegar um elemento daqui desse solo, que vai ser tridimensional, aliás, tridimensional não, triangular, em que eu tenho uma superfície de ruptura, né? Digamos assim, vou apagar o que está aqui. Imagina que eu pego esse triângulo aqui, gente. E trago ele para cá. Beleza? Dá para perceber isso? Então, embaixo eu tenho o sigma 1. Aqui o sigma 1. Do lado eu tenho o sigma 3. Dá para perceber de onde que vem esse triângulo? Sim ou não? Sim, mas como é que a gente vai ter a noção de que tem que fazer esse novo corte? Porque foi feito o segundo corte. A gente não vai precisar, é só para deduzir uma fórmula. Isso aqui. Entendi. A gente vai só chegar na fórmula que está aqui. Então, o que vai acontecer? Bem aqui ao longo dessa linha, né? A rigor, isso aqui é um... Lembra que isso aqui era um cubo? A gente transformou em quadrado, mas a rigor tem uma área aqui embaixo. Dá para perceber que tem uma área aqui embaixo dele, fosse um retângulo, uma área. Sim. Aqui também, mesma coisa aqui, ó, se eu fosse fazer para fazer de outra cor, aqui, senão vai bagunçar tudo. Melhor. Também aqui também tem uma outra área, né? Isso aqui é uma área também. Área, chamar de área 1, área 2, aqui área 3. Teriam 3 áreas. Só que essas áreas laterais, elas são produto dessa área aqui do meio, que é maior, como se fosse a hipotenusa do triângulo. Então, perceba, se o triângulo é retângulo, né, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O triângulo retângulo. O seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, perceba, aqui, ó, eu vou ter alguns valores, né? Vou ter uma tensão vezes A
eu tenho uma tensão normal e tenho uma tensão cisalhante vezes A também. Aqui, ó, eu tenho o sigma 3 e o sigma 1. Então, perceba, essa área que está aqui, ó, ela passa a aparecer bem aqui, munida desses senos e desses cossenos. Tá vendo? Essa área aqui munida dos senos e desses cossenos. Essa área é a mesma área que está aqui em cima. Como é que eu faço isso, professor? Vou fazer aqui, ó. Imagina que em vez de letras, está trabalhando só com as áreas. Então, aqui seria A, aqui seria alfa. Aí eu não sei isso daqui, ó. Vou chamar de cateto oposto. E aqui este cateto adjacente. Então, como é que eu resolveria isso? Fazer só um, tá? Então, por exemplo, seno de alfa seria o cateto oposto, né? Sobre a hipotenusa, que vale A. Concorda? Logo, cateto oposto seria A vezes o seno de alfa. Dá para perceber isso? Sim ou não? Sim, sim. Então, ó, o cateto oposto seria seno e o cateto adjacente seria o A cosseno. Então, é por isso que aparece isso aqui, ó. Beleza? Por isso que apareceu isso bem. Tá tranquilo de onde veio isso? Eu precisava dessa explicação aqui nessa imagem. Tranquilo ou não? Continua o sigma 1 e o sigma 3. Aqui é a área também. Dá para perceber? É, gente? Sim ou não? Sim. Aí, ó, o que vai interessar para a gente? Lá vai ter o somatório das forças verticais e horizontais no plano, né? No plano BB. Tangenciais no plano BB. Então, vou voltar a imagem aqui, eu quero só que você observe o seguinte, tá bom? O que está atuando no plano BB? Vou apagar essas coisas que estão aqui agora. Lembra do somatório das forças que a gente fazia? Agora eu quero fazer o somatório das forças que estão atuando nesse plano. Então, perceba, eu tenho esse tal vezes a área. Tá bom? Então, é a força que está aqui, ó, por exemplo. Seria tal vezes a área. Tranquilo? Sim ou não? Aí, ó, eu tenho essa força aqui, ó. Essa força ela tem que ser decomposta nessa área aqui. Como é que eu faria essa decomposição? Trazer ela para cá, né? Aí eu tenho que fazer uma componente dela aqui e uma componente dela aqui. Tá, não é? Essa componente aqui seria o quê? Hein, gente? Seria esse valor aqui vezes um seno ou um cosseno, concorda? Esse valor aqui, ó, esse valor todo. Quero que você perceba que isso aqui é um valor só. Vezes o seno ou cosseno. É isso que eu estou fazendo bem aqui, ó. Então, ó, bem aqui ficou a tensão vezes a área, que eu mostrei lá em cima, igual, ó, sigma 1 vezes A. Lembra que isso aqui já estava lá? Vezes um seno ou um cosseno, que é a decomposição de força, como se fossem componentes lá de uma força, né? Essa componente vai dada pelo seno de alfa. A mesma coisa vai acontecer no outro lado. Eu já tinha isso aqui, ó, lá, que era o cateto oposto, né, do triângulo, e multipliquei pelo cosseno. Quer ver como tu sabe isso? Então, perceba. Então, digamos o seguinte, eu tenho uma carga de 10 quilonewtons, né? Uma carga aí. E essa carga está orientada a 30 graus com a horizontal. Beleza? Aí eu vou ter uma componente Fx e uma componente Fy. Como é que eu calculava isso? Hein? Como era que eu calculava isso, gente? Hein? É a força vezes o cosseno Ó, o do ângulo. Fx aqui, ó, seria o quê? 10
vezes o cosseno do ângulo. E o FY seria 10 vezes o seno do ângulo. Que negócio de separado e colado que eu ensinei para você já, né? Então é a mesma coisa aqui, ó. Esses cossenos aqui, ó, esse seno e esse cosseno é a mesma coisa que fosse isso aqui, ó. É o ângulo que está mostrando lá com a superfície. Só que em vez de ser uma força, é uma superfície. E esses que estão dentro dos retângulos, deixa eu ver onde eu tô. Dentro dos retângulos são as forças que estão nos catetos, né? Isso aqui que eu mostrei para vocês. Tá tranquilo? Hein? Ó, sigma 1, A cosseno de alfa. Aí eu tenho que multiplicar pelo ângulo, né? Lembra disso ou não? Então tá invertido, né? É. E, por Tá. exemplo, o ângulo está bem aqui, ó. Aliás, o ângulo está bem aqui, então aqui não tem ângulo. Então, o que? Separado, né? Separado. Então, vai aparecer o que lá? Um seno. Beleza? Tá vendo aqui, ó? Dá para compreender isso? Ou não? Sim. A mesma coisa eu estou fazendo aqui, tá? A mesma coisa para o sigmatriz, só que aí seria o contrário. Aí, ó, esse T significa identidade trigonométrica. Eu vou fazer só uma aqui, tá? Que a gente já fez isso no semestre passado. Mas veja, por exemplo, imagina que você tem um seno de 75 graus, né? Seno de 75 graus é a mesma coisa que seno de 45 graus mais 30 graus. Tá ou não é? Sim ou não? Correto. Existe uma identidade trigonométrica que dá para calcular isso. Porque geralmente na escola, ensino médio, a gente aprende os cossenos e os senos desses ângulos mais fáceis. 30, 45 e 15. Aliás, 60. Então, poderia escrever isso aqui, ó. Tem uma fórmula que fala assim, ó, seno de A mais B. Tá mais ou menos aqui. É a mesma coisa que seno de A, né? Cosseno B mais menos seno B cosseno de A. Beleza? Então é uma brincadeira, pessoal. Minha terra tem palmeira, onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. O que que é esse A e esse B? São os ângulos que estão bem aqui, ó. Dá para perceber? São os ângulos. Como, por exemplo, ficaria assim, ó. Seno de 45 mais 30. Resolveria da seguinte forma. Seno de 45 vezes cosseno de 30. Aí, se aqui é mais também. Se aqui é menos, aqui é menos. Então, seno de B, que no caso aqui seria 30, vezes o cosseno de 45. Dá para entender isso? Hein, gente? É de boa, né? Só me Sim. diga aí essa questão do sinal aí que eu acabei não pegando, quando se trata do que positivo, mais ou menos, para ser positivo também. Bem aqui, ó, tipo, na soma. Se aqui for mais, aqui também é mais. Se aqui for menos, aqui Ah, também é menos. perfeito. Beleza? Eu vou apagar isso aqui. Aí a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, só que, veja, quando os ângulos são iguais, a gente pode fazer isso. Então, perceba. Fazer bem aqui, ó. Imagina que fosse seno de alfa mais alfa, né? No caso, os dois, o A e o B seriam alfa. Então, ficaria assim, ó, seno de alfa, cosseno de alfa, né? Mais seno de alfa, cosseno de alfa. Você concorda que seria a mesma coisa? Que os ângulos são iguais? Ficaria assim, tá, não? Hein? Hein, pessoal? Você concorda que seria isso? Acho que sim. Isso daqui, ó, dá 2 alfas, né? Então, ficaria seno de 2 alfas. Isso daqui é igual. Você concorda que isso aqui é igual? É ou não é igual? Isso aqui. Seno alfa, cosseno alfa. Então, posso escrever assim, ó. 2 seno alfa, cosseno de alfa, né? Aí, isolando isso aqui, ó. Poderia escrever assim, seno de 2 alfa sobre 2 é igual a seno de alfa, cosseno de alfa. Beleza? Isso aqui. Isso é uma identidade que a gente está fazendo aqui. Esse seno alfa, cosseno alfa é o que está aparecendo bem aqui, ó. Você consegue perceber que é isso? É a mesma coisa, né? Só está mudando a ordem, mas é a mesma coisa. Dá para perceber isso? Sim ou não?
Sim. Aí no lugar disso, cadê essa caneta? Aí no lugar disso, ele colocou isso aqui, ó. Seno de 2 alfa, aqui, ó, e o 2 aqui embaixo. Esse 2 aqui. Tá tranquilo? Tá de boa? Essa fórmula que a gente precisa aqui, ó. Tá? Aí a mesma coisa foi feito para as forças na direção da tensão aqui, ó, do sigma alfa, que seria perpendicular àquela superfície B, né? Fala que é normal ao plano B. Então, aí seria a mesma coisa. Aí só muda que aqui, ó, em vez de seno, passa a ser cosseno. E aqui, ó, em vez de cosseno, passa a ser seno. A única coisa que mudou aqui, ó. Dá para perceber? É como se fosse a outra força lá que a gente fez aqui. Deu para entender? E aqui passa a ser sigma, vezes o A. Aí vai chegar de novo na mesma identidade trigonométrica. Sacou? Aí vai ficar aqui cosseno ao quadrado, seno ao quadrado. Aí tem duas identidades trigonométricas disso. Tá bom? Tem uma identidade aqui, teorema fundamental, eu acho, da trigonometria, que fala assim, ó, seno de alfa, vou colocar alfa. Pode ser alfa. Mas cosseno de alfa é igual a 1. Tá? Então, essa fórmula que ele usou para encontrar essas aqui, ó. A gente já fez isso no semestre passado. Tem aí gravado, aí você dá uma olhada. O que vai interessar? São essas duas fórmulas que eu trouxe de vermelho. Então, se eu pedir na prova, determine as tensões que atuam no plano. São essas duas fórmulas que você precisa usar. E os dados de entrada dela, ó, os dados de entrada dela são as tensões principais, ó, sigma 1 e sigma 3, e esse ângulo que é o ângulo do plano de ruptura, que eu vou dar também. A mesma coisa aqui embaixo. Então, dá para compreender isso? Caso eu pergunte isso para vocês, ó, calcule as tensões que estão atuando no plano, né, de ruptura. Eu quero que você calcule essas duas tensões, a normal e a cisalhante. Tá tranquilo? Você não precisa deduzir isso aqui, só precisa usar essas duas fórmulas no final. Entendido. Tá tranquilo? Então, não vai esquecer. Aí, isso é a solução matemática. Existe uma solução gráfica para isso, tá? Ficou duplicado aqui. Essa solução gráfica é o círculo de Mohr. Então, no círculo de Mohr, o que eu vou fazer? A gente fez no semestre passado. A gente vai plotar um gráfico, né? Que no caso os eixos horizontais são as tensões normais e no eixo vertical eu tenho a tensão cisalhante. Tranquilo? Em que você vai marcar aqui as tensões principais. A 1 sempre é a maior, então por isso que ela está mais à direita, e a 13 é a menor. Tá tranquilo? Conseguiria marcar isso aqui? Um gráfico? E a diferença entre esses dois valores dá o diâmetro. Consegue compreender isso? Sim ou não? Hein, gente? No caso, o círculo partiria definindo as duas tensões, né? Isso, aí você traça esse círculo, porque você vai Tá. ter... E o Entendi. centro do círculo nada mais é do que a média, né? Sigma 3 mais sigma 1 por 2. São média. Tranquilo? Seria isso. Tá de boa essa parte aqui? Só essa parte, primeiro. Tá. Aí tem como a gente determinar aquela tensão que a gente determinou matematicamente, ó, são esses valores aqui, ó, usando essa solução gráfica. Tá bom? O que a gente vai precisar identificar? A gente vai precisar identificar um ponto aqui, ó, nesse círculo de Mohr chamado polo. Tá? Então, esse Pzinho aqui é o ponto do polo. Identificado esse ponto polo, você passa uma reta que é paralela ao plano de ruptura. Se você reparar, esse plano BB é a mesma coisa que isso aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, você passa uma reta paralela a esse plano de ruptura passando por esse ponto. Aonde essa reta tocar o círculo, são os valores, você vai ler os valores de tensão. Na vertical você lê tensão cisalhante e na horizontal você lê tensão normal. Dá para compreender? Que seria a lógica aí? O P ele tá passando em cima da tensão 3? Isso, aí eu vou te mostrar como é que vai determinar. Vai depender da situação que eu der, se P pode mudar. Tá tranquilo? A gente vai fazer um exercício aqui. Mas deu para Beleza. compreender como é que faz o círculo? Sim ou não? Sim. Então, suave. Né? O que a gente vai precisar fazer? Aquele mesmo triângulo que eu mostrei lá para vocês, a gente vai fazer aqui, ó. Então, tem a tensão principal maior, a tensão principal menor. Dá para perceber que isso aqui está inclinado?
rigor ele era assim, ó, quadradinho, digamos. Dá para perceber que está inclinado? Sim ou não? Sim. Então, ó, vamos lá. Vamos começar a fazer. Primeiro, a gente tem que traçar o círculo, né? Para traçar o círculo, você precisa ter dois valores, tensão principal menor e tensão principal maior. Sim ou não? Lembra disso? Isso. Sigma 1 e sigma 3. Vem aqui sigma 3. Anotou? Então, vou escrever aqui, ó. Tensões principais. Tranquilo? Sim ou não? De boa? Hein, gente? Fala. Boa. Aí, ó, você vai traçar os dois valores. Aí, o segundo passo é definir o polo. Como é que você vai definir o polo, gente? Tem uma angulação aqui alfa, né? Que é a do plano. Essa angulação, ela sempre vai fazer um ângulo aqui com uma das tensões, né? Nesse caso que está fazendo com a tensão principal maior. Concorda? Sigma 1? Sim ou não? Como é que é, professor? O ângulo que eu der aqui, o ângulo de ruptura do plano, ele sempre vai ser referenciado por um dos planos aqui. O plano que está tá sendo aplicado a tensão principal maior ou a menor. Bem, aqui tem um alfa, né? O alfa está referenciando o plano B, né? Plano BB com a tensão principal maior. Dá para perceber aqui que o alfa está aqui? Sim. Sim ou não? Então, esse ângulo alfa que vai balizar algumas coisas aqui para a gente. Então, o que você vai fazer? Você vai passar uma reta que passa pelo sigma 1, né? Vou escrever aqui. Reta passa por sigma 1 na angulação alfa, certo? Então, perceba, bem aqui está sigma 1 e eu estou passando uma linha. Esse ângulo aqui, ó, é o alfa. Dá para compreender? Sim. E esse ângulo bem aqui, ó, por exemplo, é o ângulo beta. Que seria, por exemplo, alfa mais beta daria 90. Opa. Tá? 90 graus. Enfim, seria... Esse ângulo aqui é o ângulo formado entre o plano de ruptura e a tensão sigma 3. Aí eu posso fazer exatamente a mesma coisa, ó. Aí passo uma reta, né, que passa por sigma 3, que tem essa angulação beta. Beleza? Eles vão dar no mesmo ponto. Ou tu faz pelo sigma 3 ou tu faz pelo sigma 1. Basta fazer um, tá? É o mesmo esquema. Aonde essa reta tocar o círculo, ó, tá vendo aqui, ó? Aquela reta principal tocou o círculo. Esse é o ponto de polo. Dá para perceber? Dá para compreender isso aí? Basta fazer só um, não precisa fazer com sigma 3 e sigma 1. Você escolhe. Ah, vou fazer com sigma 3. Ah, vou fazer com sigma 1. Depende de onde eu te dou o ângulo. Às vezes eu posso te dar o alfa aqui, aí tu usa com sigma 3. Aí como eu te dei aqui, tu usa com sigma 1. Dá para compreender? E não precisa fazer os dois? Sim. Beleza? Então, aonde tocar esse ponto de polo, você vai passar uma linha paralela à superfície. Ó. Tá vendo? Paralelo? Então, passa uma linha paralela, olha aqui, está aqui o B e o B, passando pelo ponto de polo. Aonde ele encostou o círculo novamente, vai estar os valores das tensões que eu quero descobrir. Ó. Tensão alfa, normal alfa e tal alfa. Dá para perceber? Compreender? Sim ou não? Sim. Tá bom. Então, agora a gente vai fazer um exercício com isso aí. Beleza? Então, bora lá. Aí dá para fazer das duas formas. Ou eu uso a solução gráfica, que é o círculo de Mohr, ou eu uso a solução matemática, que são aquelas fórmulas que a gente fez ainda há pouco. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui que eu esqueci. A superfície onde está aplicada a tensão principal maior, a gente vai chamar de ppm, maiúsculo, que seria plano principal maior. Talvez está escrito bem aqui, ó, tá bom? E aonde está aplicada a tensão sigma 3, que é a menor, tensão principal menor, vai ser também ppm, só que minúsculo, plano principal menor.
Tá entendido? Dá para compreender isso? Entendido. Tá, só porque vai aparecer essas siglas mais para frente aqui no exercício, aí eu não tinha falado. Então, bora lá. Diz assim, ó. Dado o estado de tensão apresentado abaixo, né? Tá do lado aí, no caso. Determine as tensões que atuam no plano BB. Né? Então, estou te dando aqui, ó. Vou te dar esse esqueminha aqui, ó. Tá vendo? Essas duas fórmulas aqui, ó. Então, por estar aqui o quadradinho. Tá aqui as tensões que estão sendo aplicadas, né? As tensões principais. E aqui está o plano de ruptura, que é o BB. E tá a 30 graus. Tá tranquilo isso aí? De boa ou não? Tranquilo. Aí eu te pergunto o seguinte. Vamos, primeira coisa, identificar. Quanto que vai ser o sigma 1? 40 ou 20? 40. 40 kPa, né? Quilonewton por metro quadrado, mesma coisa que kPa. Então, sigma 3 seria 20. Tranquilo? Tranquilo. Com isso, eu posso traçar o círculo de Mohr. Né? Lembrando que o círculo de Mohr, o eixo horizontal eu marco as tensões cisalhantes, né? Aliás, as tensões normais e no vertical as cisalhantes. Então, para fazer o círculo de Mohr, basta eu conhecer essas duas que eu já consigo. Então, olha aqui, ó. Bem aqui vai estar o sigma 3, que vale 20. Dá para perceber aqui? Sim ou não? Sim. Aí, bem aqui no outro, vai estar o 40, que é sigma 1. Tranquilão isso aí? Sim ou não? Tranquilo. Aí, ó, o que eu tenho que fazer? Lembra lá da situação? Eu tenho que passar, né? Eu tenho que passar um plano, né? Um plano aqui para descobrir o polo. Né? Como é que eu vou descobrir o polo? Que é o ângulo do plano com a tensão que eu estou aplicando. Tranquilo? Então, o que você faz? Ó, dica. Aonde que está a tensão principal maior? Nessa aqui? 40? Não é aí 40? Isso. Sim ou não? Então, isso aqui vai ser o ppm maiúsculo. Concorda? Sim. E o menor vai estar aqui, ó. Pode ser embaixo também, tá? Tanto faz. Não interessa a angulação dele. Esse aqui seria o ppm minúsculo, plano principal menor. Então, como é que você vai fazer? Você vai traçar uma linha, certo? Presta atenção. Quando estivesse na vertical, tá? Você vai traçar uma linha. É solução gráfica. O plano principal menor, ele vai passar com a mesma angulação, passando por sigma 3. Ó. Então, ó, veja. Sigma 3 está bem aqui, concorda? Vou passar uma linha paralela a esse plano. Esse plano não está na horizontal? Sim ou não? Sim. Então, uma paralela é outra horizontal. Então, eu vou passar uma horizontal que passa por sigma 3. E vou até cortar o círculo de Mohr todo. Tá beleza? Cortei ali. Aí, o plano principal maior, mesma coisa. Só que agora eu passo por onde? Pelo sigma 1. Dá para compreender? Tipo, o maior no sigma 1, o menor no sigma 3. Sim ou não? Certo. Então, eu vou passar aqui, ó. Então, ó, esse ponto onde eles se encontram também é o polo. Tá vendo? Aonde eles se tocaram é o polo. A mesma coisa que eu te fiz ainda há pouco. Quer ver? Repara aqui, ó. Se você reparar, tá vendo que tem um plano principal maior? Ele está passando por sigma 1. Tá vendo? Sim ou não? Dá para compreender? Aí é como se o plano estivesse meio inclinado, né? Isso, exatamente. Aí principal, ó, passa por sigma 1. O outro, mesma coisa. Onde eles se tocaram é o polo. A mesma coisa está fazendo lá. Só que aqui está inclinado e lá está na vertical mesmo. Tranquilo? Entendi. Ó, identificamos o polo. Identificando o polo, basta passar uma reta paralela ao plano de ruptura. O plano não é o BB? Sim ou não? Sim. Esse ângulo aqui, ó, é 30 graus, concorda? Esse ângulo aqui é 30 graus com horizontal. Então, basta passar 30 graus aqui, ó. Dá para compreender? Passando aqui, ó, pelo polo. Entendido? Aonde tocou bem aqui, ó.
Então, quer dizer que a tensão normal, eu vou ler aqui esse ponto, é 25. E a tensão cisalhante é um pouco menor que 10. Aqui está marcando 8,7. Dá para compreender isso? Está negativo porque está para baixo. Sim ou não? Dá para entender? Então, essa aqui é a solução gráfica. A solução matemática são aquelas fórmulas que a gente deduziu ainda há pouco. Ó. Lembra? Então, aqui, ó, tensão cisalhante. Vai ser o sigma1 menos sigma3 dividido por 2 vezes 2 vezes o seno aqui, né? Do ângulo. Tá bom? Do ângulo. Aí, esse ângulo aqui, na hora da dedução, ele sempre era o ângulo que formava com a tensão principal maior. Então, por isso que ele colocou alfa aqui 60, tá vendo? E aqui é a principal maior. Dá para compreender? Hein, gente? Não entendi essa parte. Ah, porque aí é o inverso Porque do um que é 30, né? 30, né? Aí no outro tem que ser o 60. Ah, entendi. E o alfa vai sempre ser referenciado pela tensão principal maior. Então é isso que está fazendo aqui, ó. Então ficou 40. Ah, lembrando uma coisa. Aqui em geotecnia, compressão é positivo, tá? Então por isso que aqui está positivo os dois. E tração negativo. Na geotecnia, nas estruturas é outro. Então 40 menos 20 dividido para 2. E seno de 2 vezes alfa, né? No caso aqui ficaria 2 vezes 60, dá 120. Tranquilo? Dá para compreender? Tranquilo. Então faz essa conta aí, ó, para mim. Tipo, vai ficar 40 menos 10, menos 20, dá 10. Aliás, dá 20 dividido para 2 dá 10. Beleza? E seno de 120 dá 0,87. Então dá o valor que a gente descobriu ali, ó, menos 8,7. Tá tranquilo? Dá para compreender? Hein, pessoal? Sim. Aí a mesma coisa aqui para a tensão normal. Lembrando, a unidade é sempre a mesma daqui. Aí vai ser sigma1 mais sigma3 por 2. Aí aqui sigma1 menos sigma3 por 2 vezes cosseno de 2 alfa. Mesma coisa. Aí vai ser 40 mais 20, né, por 2. Aqui 40 menos 20 por 2. Então isso aqui vai dar 40 mais 20 dá 60. 60 por 2 dá 30. Esse 30 bem aqui. Tranquilo? Mesma coisa aqui. 40 menos 20 dá 20. Por 2 dá 10. Beleza? E cosseno de 120 é menos meio. Tá tranquilo? Sim ou não? Tranquilo. Então, ó, bem aqui deu 25 lá que tinha dado lá na solução gráfica. Então, você pode escolher, tá, gente? Ou você faz pela solução gráfica ou você faz pela essa parte matemática aqui. Essa solução gráfica, ela foi desenvolvida porque os caras não tinham computadores, assim, para ir é mais rápido de fazer. Mas tem que fazer na escala para dar certo, tá? Se fizer na mão, sem régua, transferidor, dá erradinho. Beleza? Porque você mede. Tá tranquilo? Aí vamos fazer só mais um para a gente acabar. Tenta fazer esse daí agora. Me fala aí o que eu teria que fazer. Primeira coisa, qual é o valor das tensões principais? Qual é o valor, Mirna? Mirna tá aí? Hein? Luiz, você tá aí? Sim. A Mirna tá aí? A Mirna? É. Cadê o Jack Vegan? Mirna, tá aí, Mirna? Pra ela que eu mandei um abraço. Deixa eu ver outro. Ah, a doutora tá aí. A Ana Paula já saiu, né? Cláudio estava com problema de som. Cláudio tá aí? Melhorou? Ah, vamos lá. Suzane. Suzane, não é seu nome? Qual é a tensão principal maior, doutor? Tá aí também? Daiane? Eita. Estou aqui, professor.
Qual é a tensão principal maior, doutora, no exercício que a gente está fazendo? Qual é, pessoal? Professor, porque estou em dúvida agora, porque tem 2 pontos, né, lá em cima. E aí eu estou em dúvida se é 35 ou 40, porque tem 2 pontinhos. Então, doutora, ó, lembrando, para descobrir a tensão principal, você vai olhar só para esse quadradinho. A tensão principal maior, que é 1, é sempre o maior deles, então seria 40. E a menor seria o 20, beleza? Esse outro aqui, ó, já vai ser a consequência, tá? Esse 35 e esse 8,7 é o que a gente vai descobrir. Então, vamos lá. Tem que fazer exatamente a mesma coisa, tá? Só muda que agora está inclinado. Tá vendo aqui, ó? O quadradinho está inclinado. Então, se ele está inclinado, o polo não vai ficar em cima do sigma 1 ou do sigma 3, como ficou lá. Mas, de novo, vamos lá fazer o plano. Deixa eu apagar aqui. Esse aqui vai ser o ppm maiúsculo. E esse aqui vai ser o ppm minúsculo, né? Então, vamos lá. Primeira coisa para fazer o círculo de Mohr é traçar os valores, né? Então, bem aqui o menor vai ser o sigma 3 e aqui o sigma 1. Tranquilo? Então, 20 e 40. Suave até aí? Aí, marcou, faz o círculo, né? Faz o círculo. Feito o círculo, agora a gente tem que descobrir o polo. Então, o que a gente vai fazer? Fazer uma linha paralela ao plano principal menor, passando por sigma 3, ó. Então, essa aqui, ó. Basta fazer só uma, tá? Então, onde tocou o círculo, vai ser o polo. Aí, se quiser fazer com o principal maior, mesma coisa, só que tem que passar pelo sigma 1. Tá suave isso aí, gente? Suave de fazer isso? Sim ou não? Sim. Aí, ó, descobrindo o polo, a gente vai passar uma linha, né, paralela ao plano de ruptura, que no caso é o D, passando pelo polo. Tá aqui, ó. Aonde tocou no círculo é o valor das tensões que eu quero. Então, esse valor bem aqui, ó. Esse valor aqui dá 35, tá vendo? E no positivo dá 8,7, que é o que a gente tá bem aqui, ó. Tá de boa? Tá suave? Aí aqui usando a solução matemática. O alfa é sempre qual ângulo? Eu falei da pouco? Ele forma um ângulo com qual plano? De qual tensão? Da principal menor ou da maior? Hein, Luiz? Era maior? Da maior. Tá vendo aqui, ó, 40? Então, o ângulo que está formando com a maior é 30 aqui, ó. E bem aqui está 60, tá vendo que ele colocou 60? É o mesmo esquema do outro. Então, o ângulo que está formando aqui, ó, 60. Então, o que vai formar aqui vai ser 30, tá? O que vai faltar. Tá beleza? Dá para compreender? Sim. Aí, ó, mesmo esquema. Substitui os valores e no lugar aqui do 2 alfa vai ficar 2 vezes 30. Mesma coisa para cá. 2 vezes 30. Beleza? E quando fizer essas contas, vamos chegar nos valores que a gente descobriu lá na solução gráfica. Tá suave isso aí, gente. É fácil isso aí. Mó baba, né? De boa na lagoa. Tranquilão? Por enquanto é tranquilo. A parte do círculo de Morse é isso aí. Bom, esse exercício eu tirei aqui dessa apostila aqui, notas de aula, né? Da Universidade Federal de Santa Maria, desses professores aí, Soares, Pinheiros e Tavares. Então, é isso. Por hoje, é isso. Até. Até, professor.